Olá, seja muito bem-vindo. Hoje vale a pena desacelerar um pouco e prestar atenção em algo que sempre esteve ali, funcionando, quase sem chamar atenção. O telescópio espacial Hubble acompanhou gerações inteiras, virou parte do pano de fundo da ciência e agora começa a mostrar sinais de mudança. Entender esse momento exige olhar o que está acontecendo hoje e, ao mesmo tempo, revisitar toda a trajetória desse gigante e tudo o que ele trouxe para a nossa compreensão do universo. Por décadas, o Hubble esteve presente de forma constante, atravessando mudanças aqui na Terra sem nunca sair de cena. Ele funcionava, entregava respostas e seguia ali, quase como uma certeza silenciosa. O que a gente costuma deixar de notar quando algo fica tempo demais parecendo garantido. Nessa viagem longa, vamos entender o momento atual do Hubble, voltar aos marcos que definiram sua trajetória, atravessar o impacto profundo que ele teve no pensamento científico e refletir sobre o que muda quando uma presença tão constante começa a exigir atenção. Mas antes de continuarmos, preciso da sua ajuda. Deixa o seu like agora, se inscreva para não perder mais vídeos e compartilhe esta história. O que é rápido para você ajuda imensamente o universo para o sono a continuar existindo. Agora relaxe, feche os seus olhos e deixa a ciência te guiar. Para compreendermos a magnitude dessa história, precisamos primeiro recuar no tempo e imaginar o estado da astronomia antes que pudéssemos lançar nossos olhos mecânicos para além do manto protetor da Terra. Imaginem o céu noturno como ele é sentido aqui de baixo, no fundo dessa bacia de ar que chamamos de atmosfera. Por milênios, a humanidade tentou decifrar os segredos das estrelas através de uma lente trêmula e turva. Vocês conseguem imaginar a frustração de passar séculos estudando o brilho dos astros, enquanto uma camada de gases e poeira distorce cada fóton de luz que chega até nós? A atmosfera terrestre é uma dádiva para a vida, mas para o conhecimento puro do cosmos, ela sempre foi uma barreira pesada. Ela faz as estrelas cintilarem, um efeito que achamos poético, mas que para a ciência significa perda de nitidez e confusão de dados. É como tentar ler um manuscrito antigo, através do vidro de uma janela, sob uma chuva torrencial. A ideia de que poderíamos um dia posicionar um instrumento de observação acima de toda essa turbulência começou muito antes de termos foguetes capazes de tal proeza. Foi em 1946 que um visionário chamado Lyman Spitzer escreveu um artigo que mudaria o curso da história científica. Ele propôs algo que na época parecia pura fantasia, um observatório astronômico que orbitaria a Terra. Vocês ficariam incrédulos ao perceber que essa proposta surgiu apenas um ano após o fim da Segunda Guerra Mundial, num período em que a tecnologia espacial ainda estava em seus primeiros passos vacilantes. O conceito era simples em sua essência, mas monumental em sua execução. Spitzer argumentava que, no vácuo do espaço, um telescópio não sofreria com o efeito da luz cintilante e poderia capturar radiações que o ar da Terra simplesmente bloqueia, como o ultravioleta e o infravermelho. Essa ambição não era apenas sobre obter imagens mais bonitas. O objetivo científico era mergulhar nas raízes do tempo e do espaço. O projeto buscava responder perguntas que a humanidade carregava desde que começou a caminhar ereta. O quão grande é o universo? Ele tem um fim? Qual é a sua idade real? Para responder a isso, precisávamos de uma estabilidade que o solo firme de uma montanha nunca poderia oferecer. O contexto histórico que gerou o que conhecemos como Telescópio Espacial Hubble foi marcado por uma cooperação sem precedentes e uma persistência quase heróica. Nas décadas de 1960 e 1970, o projeto começou a ganhar forma sob o nome de Grande Telescópio Espacial. A Agência Espacial Norte-Americana, NASA, percebeu que a escala desse desafio exigia esforços que transcendiam fronteiras nacionais. Foi assim que a Agência Espacial Europeia se tornou uma parceira fundamental, transformando o projeto em um esforço global da nossa espécie. Imaginem a pressão de projetar um espelho de 2,40 metros que precisaria sobreviver ao lançamento violento de um foguete e funcionar perfeitamente em um ambiente de temperaturas extremas e radiação constante.
O investimento era altíssimo, os riscos eram astronômicos, mas a promessa de descobrir o que estava escondido na escuridão profunda mantinha os cientistas em vigília por anos a fio. O nome escolhido para batizar esse gigante foi uma homenagem direta a Edwin Hubble, um homem que décadas antes havia transformado nossa percepção da realidade ao provar que o universo não era composto apenas pela nossa galáxia, a Via Láctea, mas que existiam incontáveis outras espalhadas pelo vazio. Nada mais justo do que nomear a nova sentinela do espaço com o sobrenome de quem nos ensinou que o cosmos é infinitamente maior do que ousávamos sonhar. A existência do telescópio espacial Hubble é um testemunho da teimosia humana em buscar a verdade. Ele não nasceu apenas do metal e do vidro, mas de uma fome de compreensão que não se satisfaz com o que é óbvio ou fácil de tocar. Vocês conseguiriam imaginar a tensão nas salas de controle enquanto os anos passavam entre o planejamento e o dia em que o telescópio finalmente encontraria sua morada no vácuo? Cada atraso, cada corte de orçamento e cada desafio técnico era um teste de fé na capacidade da ciência de nos levar mais longe. O objetivo inicial era ambicioso ao extremo: medir a taxa de expansão do universo com uma precisão que nunca antes havia sido sonhada. Para isso, o telescópio precisava ser capaz de detectar luzes tão fracas que o olho humano nem sequer poderia registrar em sua mente, fótons que viajaram por bilhões de anos apenas para encontrar o detector eletrônico desse observatório em órbita. A existência do Hubble permitiu que a humanidade se libertasse da clausura atmosférica. No silêncio do espaço, sem o movimento térmico do ar para atrapalhar, a nitidez das observações atingiria níveis que pareciam pertencer a outra dimensão de conhecimento. A estabilidade orbital garantia que o telescópio pudesse ficar apontado para um único ponto minúsculo do céu por centenas de horas, acumulando luz como uma esponja que absorve os mistérios do passado. Esse foi o ponto de partida de uma jornada que duraria décadas e que agora nos traz a este momento de reflexão e transição. A história do Hubble é, antes de tudo, uma história de superação. Antes mesmo de ser lançado, ele já carregava o peso de ser o objeto mais complexo já construído para fins científicos. Ele representava a transição da astronomia clássica para a era da exploração cósmica direta. Sentir essa origem nos ajuda a valorizar cada descoberta que veio depois. O telescópio espacial Hubble existe porque decidimos que o horizonte não era o nosso limite. Ele existe porque acreditamos que a luz vinda das estrelas mais distantes carrega uma mensagem que somos capazes de ler. E enquanto ele descreve suas voltas silenciosas ao redor do nosso planeta, a cada 95 minutos, ele continua sendo o símbolo máximo de que, mesmo sendo pequenos, somos capazes de construir janelas para o infinito. Agora, sintam o peso desse início. Pensem em cada cálculo feito à mão nos anos 50 e 60, em cada peça de eletrônica soldada com cuidado milimétrico. O Hubble não é apenas uma máquina, é a manifestação física de um desejo coletivo de clareza. Ao olharmos para sua origem, percebemos que a ciência caminha sobre ombros de gigantes, e o Hubble é o gigante que nos permitiu ver além das nuvens. O silêncio do espaço esperava por ele, e ele foi ao encontro desse silêncio para nos contar o que as estrelas dizem quando ninguém mais está atrapalhando a conversa. É nesse cenário de ambição e descoberta que o nosso entendimento sobre a nossa casa, a Terra, e a nossa vizinhança, o Sistema Solar, começou a ser reescrito com tintas de luz e mistério. Vocês conseguiriam imaginar a rotina de um gigante solitário que nunca dorme, flutuando no vazio a uma velocidade que desafia a nossa percepção terrestre? A vida do telescópio espacial Hubble começou oficialmente em 24 de abril de 1990, quando ele foi acomodado no compartimento de carga do ônibus espacial Discovery. Imaginem a vibração ensurdecedora dos motores e a força esmagadora da gravidade tentando manter no solo o que foi feito para as estrelas. Naquele dia, a humanidade não estava apenas lançando um satélite, estávamos colocando um par de óculos monumentais no rosto da nossa civilização. O impacto mundial daquele momento foi sentido em cada sala de aula e em cada observatório.
uma mistura de alívio e expectativa que parecia vibrar no próprio ar. Quando as portas do compartimento de carga se abriram no espaço, o silêncio substituiu o estrondo, e o Hubble foi gentilmente liberado para iniciar sua jornada eterna ao redor da Terra. Desde então, a vivência desse telescópio tem sido uma dança matemática precisa e incansável. Ele habita o que chamamos de órbita terrestre baixa, uma região onde a gravidade do nosso planeta ainda o abraça com força, mas onde a atmosfera é fina o suficiente para não esconder o brilho das galáxias distantes. A órbita do Hubble importa imensamente para a missão, porque ele precisa estar perto o suficiente para ser visitado por seres humanos, caso precise de reparos, mas longe o suficiente para que o horizonte da Terra não bloqueie sua visão por muito tempo. Imaginem percorrer o mundo inteiro em apenas 95 minutos. Enquanto você relaxa e respira fundo agora, o Hubble atravessa oceanos e continentes, cruzando o dia e a noite 16 vezes a cada 24 horas terrestres. Essa rotina frenética é o que permite que ele observe diferentes partes do céu com uma agilidade que nenhum telescópio no solo conseguiria imitar. A vivência técnica dentro desse tubo de metal prateado é uma sinfonia de componentes trabalhando em harmonia. Para capturar a luz de estrelas que deixaram de existir há bilhões de anos, o telescópio precisa de uma estabilidade absoluta. Vocês ficariam incrédulos ao saber que o Hubble consegue manter o seu olhar fixo em um ponto do tamanho de uma moeda, a quilômetros de distância, sem tremer nem 1 milímetro sequer. Isso é possível graças aos seus giroscópios, instrumentos que sentem qualquer inclinação mínima e corrigem a posição com a ajuda de rodas de reação que giram internamente. Não há motores barulhentos ou explosões de combustível para movê-lo. Ele se orienta através da conservação do momento angular, movendo-se com a delicadeza de um bailarino no vácuo. Para alimentar toda essa percepção eletrônica, o gigante estende suas asas solares, capturando a energia de nossa estrela local. Imaginem o contraste térmico que o Hubble enfrenta a cada órbita. Em um momento, ele é banhado pelo calor intenso do Sol sem filtros e, minutos depois, mergulha na sombra gélida da Terra, onde a temperatura cai para níveis que congelariam qualquer forma de vida instantaneamente. Essa alternância constante exige que sua estrutura seja revestida por camadas protetoras que refletem a radiação e mantêm os seus instrumentos sensíveis em uma temperatura estável. A rotina do Hubble é um equilíbrio constante entre o fogo solar e o gelo cósmico, uma luta silenciosa para manter a integridade de seus espelhos e computadores. Os instrumentos originais que iniciaram essa jornada eram como os sentidos de um ser vivo, cada um sintonizado para uma frequência diferente da realidade. A câmera de amplo campo e planetária, por exemplo, foi projetada para ser o olho principal, capturando imagens que fundissem a beleza estética com a precisão matemática. Havia também o espectrógrafo de alta resolução de Goddard, que não capturava imagens como as entendemos, mas sim decompunha a luz em suas cores fundamentais, permitindo que os cientistas entendessem do que as estrelas são feitas sem nunca precisar tocá-las. Vocês conseguiriam imaginar a complexidade de transformar pulsos elétricos e sinais de rádio, vindos do espaço em mapas químicos de galáxias que estão do outro lado do universo conhecido? Essa é a tradução constante que o Hubble faz para nós. Ao longo das décadas, essa instrumentação evoluiu de maneira fascinante. Diferente de outros observatórios que são lançados e deixados à própria sorte, o Hubble foi projetado para ser visitado e atualizado. Suas câmeras antigas foram substituídas por versões muito mais potentes, como a câmera de amplo campo 3, que expandiu nossa visão para o infravermelho profundo. Essa evolução permitiu que o telescópio acompanhasse o progresso tecnológico da humanidade enquanto ainda estava em órbita. É como se pudéssemos trocar os olhos de uma pessoa idosa por olhos novos, mais brilhantes e mais perspicazes, permitindo que ela veja mais longe do que via na juventude. Essa vivência de constante renovação é o que permitiu que o Hubble permanecesse na vanguarda da ciência por mais de 30 anos. A comunicação com a Terra é outra parte vital dessa rotina.
Imaginem o telescópio enviando seus dados através de uma rede de satélites de rastreamento, lançando bits de informação para antenas situadas em desertos e vales remotos do nosso planeta. Esses dados são então reunidos e processados, transformando-se nas imagens icônicas que decoram as telas de nossos computadores e as paredes de nossos museus. No entanto, por trás de cada imagem colorida, existe uma rotina árdua de calibração e limpeza de ruído eletrônico. O Hubble vive em um ambiente hostil, bombardeado por raios cósmicos que criam pontos falsos em suas imagens, e sua equipe na Terra trabalha 24 horas por dia para garantir que a ciência extraída desse gigante seja pura e confiável. Sentir a rotina do Hubble é entender que o conhecimento exige manutenção e paciência. Ele não apenas flutua, ele trabalha. Ele aponta, espera, captura e envia. Enquanto o mundo abaixo dele muda, com cidades crescendo e impérios se transformando, o telescópio mantém o seu ritmo de 95 minutos, fiel à sua órbita e ao seu propósito. Ele observa o nascimento de estrelas em nuvens de gás e o colapso de sóis antigos, registrando a história do universo em um diário feito de luz. Vocês conseguiriam imaginar o que é estar tão perto de casa e ao mesmo tempo tão imerso no infinito? O Hubble é o nosso posto avançado, o vigia que não pisca, garantindo que nenhum evento monumental no cosmos passe despercebido. Essa vivência no vácuo também é marcada pela solidão física, mas por uma conexão profunda com a mente coletiva da humanidade. Milhares de astrônomos de centenas de países já utilizaram os dados do Hubble, transformando suas observações silenciosas em descobertas que ecoam por toda a cultura. A rotina do telescópio é, portanto, a nossa rotina de aprendizado. Cada vez que ele gira para um novo alvo, ele está abrindo um novo capítulo no nosso entendimento sobre quem somos e de onde viemos. O funcionamento técnico, as baterias que se carregam no Sol e os giroscópios que mantêm o prumo são apenas os meios para um fim muito maior, a expansão da consciência humana. Enquanto você descansa, o Hubble continua lá em cima, cruzando a fronteira entre o dia e a noite espacial a cada hora e meia. Ele é um lembrete de que, mesmo em meio à imensidão fria do vácuo, a inteligência e a curiosidade podem criar algo estável, funcional e duradouro. A vida desse telescópio é um testemunho de que podemos habitar o espaço, não apenas com nossos corpos, mas com nossos olhos e nossa capacidade de processar a beleza. Ao compreendermos como ele vive e como ele funciona, percebemos que a tecnologia, quando movida pela ciência e pelo encantamento, torna-se uma extensão da nossa própria alma, buscando respostas onde antes só havia escuridão. Vocês conseguiriam imaginar o peso de um silêncio que carrega uma decepção monumental? Logo após o entusiasmo do lançamento que discutimos antes, a comunidade científica e o mundo inteiro prenderam a respiração para receber as primeiras luzes capturadas pelo gigante. Mas o que chegou até nós não foi a nitidez prometida, mas sim imagens borradas, envoltas em uma névoa que parecia zombar de décadas de esforço e bilhões de dólares investidos. Vocês ficariam incrédulos ao saber que a falha que quase condenou o telescópio ao esquecimento foi causada por um erro de apenas 2 micra no polimento da borda do espelho principal. Para que vocês entendam a escala desse drama, 2 micra representam cerca de 1/50 da espessura de um único fio de cabelo humano. Esse desvio minúsculo, chamado de aberração esférica, significava que a luz que batia nas bordas do espelho não focava no mesmo ponto que a luz que batia no centro. O choque mediático foi devastador, e o Hubble, que deveria ser o orgulho da astronomia, passou a ser chamado de um elefante branco tecnológico. Entretanto, é nos bastidores e nos detalhes menos óbvios que reside a verdadeira genialidade da estratégia por trás deste projeto. Diferente de qualquer outro observatório lançado antes dele, o Hubble não foi concebido como uma peça única e imutável. A base da sua sobrevivência estava no fato de ele ser totalmente reparável e modular. Imaginem a audácia de projetar uma máquina complexa para ser aberta e consertada no vácuo, por seres humanos usando luvas pressurizadas e desajeitadas. Essa característica estratégica foi o que permitiu que o telescópio fosse salvo e que sua vida útil fosse prolongada por décadas
além do planejado originalmente. A primeira missão de serviço, ocorrida em dezembro de 1993, foi um dos momentos mais tensos e brilhantes da história da exploração espacial. Para corrigir a visão do gigante, os engenheiros criaram um mecanismo chamado COSTAR, que funcionava como um par de lentes de contato corretivas. Vocês conseguiriam imaginar a precisão necessária para instalar um conjunto de espelhos móveis dentro de um instrumento do tamanho de uma cabine telefônica, enquanto flutuavam a centenas de quilômetros de altitude? Os astronautas realizaram 5 caminhadas espaciais consecutivas, substituindo a câmera original e instalando o dispositivo corretivo. Quando a primeira imagem nítida chegou à Terra após essa missão, o suspiro de alívio foi global. O Hubble havia sido redimido, e a partir dali, ele se transformaria no maior sucesso popular da astronomia, provando que a falha humana pode ser superada por uma engenhosidade ainda maior. Ao longo dos anos, outras 4 missões de manutenção foram realizadas para manter o gigante saudável e moderno. Nessas incursões, os bastidores técnicos revelavam uma luta constante contra o desgaste do ambiente espacial. Imaginem a necessidade de trocar os giroscópios, que são os órgãos internos responsáveis por manter o equilíbrio e o apontamento preciso do telescópio. Sem eles, o Hubble ficaria à deriva, girando sem rumo e perdendo a capacidade de focar em seus alvos distantes. Em 1999, uma dessas missões de serviço teve que ser antecipada porque 4 dos 6 giroscópios haviam falhado, deixando o telescópio em um estado de hibernação protetora. A coragem dos astronautas em subir até lá para trocar essas peças vitais, além de substituir baterias e computadores antigos por versões mais rápidas e potentes, é o que garante que o Hubble ainda esteja operando hoje. A estratégia de evolução dos instrumentos científicos é o que realmente define a profundidade da visão do Hubble. A cada visita do ônibus espacial, uma câmera ou espectrógrafo antigo era retirado para dar lugar a uma tecnologia de ponta. Isso significa que o telescópio que temos hoje em órbita é, internamente, uma máquina completamente diferente daquela que foi lançada em 1990. É como se o corpo permanecesse o mesmo, mas o cérebro e os sentidos fossem constantemente aprimorados. Vocês ficariam maravilhados ao pensar na substituição da câmera de objetos fracos pela câmera avançada de pesquisas, em 2002. Um salto tecnológico que multiplicou por 10 a eficiência do telescópio em mapear grandes áreas do céu. Os mecanismos de apontamento, conhecidos como sensores de guia fino, são outro exemplo de detalhes menos óbvios que fazem toda a diferença. Eles agem como os nervos que estabilizam o olhar do telescópio, permitindo que ele permaneça fixo em um ponto do espaço com uma precisão equivalente a manter um feixe de laser focado em uma moeda a 300 km de distância. Essa estabilidade é o que permite as longas exposições necessárias para captar a luz de galáxias que se formaram logo após o início de tudo. Sentir a complexidade dessa engenharia nos faz perceber que o Hubble não é apenas um espelho no céu, mas um organismo tecnológico complexo, mantido vivo pela dedicação de milhares de pessoas na Terra. A transição de um fracasso inicial para um ícone da cultura mundial não aconteceu por acaso. Foi o resultado de uma estratégia de comunicação transparente da NASA e da ESA, que decidiram compartilhar não apenas as descobertas, mas também os desafios e os dramas da missão. Isso criou uma conexão emocional entre o público e a máquina. O Hubble tornou-se uma lenda viva, porque nós, como espécie, fomos capazes de ir até ele e cuidar dele, estendendo sua mão mecânica através do vácuo para garantir que nossa visão do universo permanecesse clara. Cada peça trocada, desde as mantas térmicas que protegem sua estrutura, até os processadores que gerenciam seus dados, conta uma história de inovação. As missões de serviço nos ensinaram como operar no espaço de maneira rotineira e eficaz, preparando o caminho para futuras explorações. O Hubble é, portanto, um laboratório de resiliência. Ele nos ensinou que mesmo quando cometemos erros de micra em projetos de bilhões, a inteligência e a persistência podem transformar uma tragédia em um triunfo histórico. Imaginem agora o interior desse cilindro metálico, onde o silêncio
é preenchido apenas pelo zumbido quase imperceptível das rodas de reação e pelo calor sutil dos circuitos eletrônicos. Ali, os fótons que viajaram por 13 bilhões de anos finalmente encontram um detector de silício ultragelado, transformando luz antiga em conhecimento novo. Esse processo só é possível por causa dos bastidores complexos que discutimos: a ótica corretiva, os computadores atualizados e os giroscópios que lutam contra a rotação da Terra para manter o alvo em vista. A vida do Hubble é uma sucessão de estratégias inteligentes para contornar os limites da física e do tempo. Ao entendermos esses elementos profundos, deixamos de ver o telescópio como um objeto inanimado e passamos a vê-lo como um esforço contínuo da humanidade para enxergar o invisível. A história do concerto do Hubble é talvez a maior lição de humildade e superação que a ciência já nos deu. Ele permanece lá, descrevendo suas órbitas silenciosas, como um monumento à nossa capacidade de corrigir nossos próprios rumos e olhar para as estrelas com olhos renovados e cheios de esperança. Vocês conseguiriam imaginar o que significa encarar o vazio absoluto e esperar que ele nos responda com luz? Para compreendermos os segredos mais profundos que o telescópio espacial Hubble desvendou, precisamos primeiro aceitar um conceito que desafia a nossa intuição cotidiana: a ideia de que olhar para longe no espaço é, na verdade, uma forma de viajar para o passado. A luz, embora seja a coisa mais rápida que conhecemos, ainda leva tempo para percorrer as distâncias monumentais entre as galáxias. Quando os sensores do telescópio capturam um brilho vindo de um ponto remoto, eles não estão registrando o que acontece agora, mas sim o que aconteceu há milhões ou bilhões de anos. O Hubble funciona como uma máquina do tempo arqueológica, escavando camadas de luz para entender como tudo começou. Um dos maiores mistérios que o telescópio ajudou a resolver nasceu de uma decisão que muitos, na época, consideraram um risco desnecessário. Em dezembro de 1995, o diretor do instituto que gerenciava o telescópio decidiu apontar o espelho para um pedaço do céu que parecia estar completamente vazio. Imaginem um ponto na constelação da Ursa Maior que parecia não conter absolutamente nada. Nenhuma estrela próxima, nenhuma nebulosa conhecida, apenas escuridão. Por 10 dias consecutivos, o Hubble ficou fixo naquele pequeno quadrado de céu, acumulando fótons em uma exposição ultralonga que ficou conhecida como Campo Profundo do Hubble. Vocês ficariam incrédulos ao saber que aquele pedaço de espaço era tão pequeno que equivalia a um grão de areia segurado à distância de um braço estendido contra o firmamento. O que o vazio revelou foi um dos segredos mais majestosos da nossa existência. Quando os dados foram processados, os cientistas não encontraram apenas escuridão, mas sim milhares de galáxias. Onde antes pensávamos não existir nada, descobrimos uma tapeçaria densa e vibrante de universos-ilha, cada um contendo centenas de bilhões de estrelas. Aquela única imagem mudou para sempre a nossa percepção da escala do cosmos. Ela nos mostrou que o universo é muito mais populoso do que jamais ousamos sonhar. Mas o mistério ia além da quantidade. Tratava-se da qualidade daquelas galáxias. Ao analisar a luz vinda das mais distantes, os astrônomos perceberam que estavam observando o universo em sua infância. As galáxias ali não eram espirais perfeitas como a nossa Via Láctea, mas sim formas estranhas, pequenas e caóticas, que ainda estavam se fundindo e se organizando sob a força da gravidade. Esse projeto evoluiu anos depois para o campo ultraprofundo do Hubble, onde o telescópio mergulhou ainda mais fundo no abismo do tempo. Imaginem sentir a pressão do tempo enquanto o telescópio capturava a luz que viajou por mais de 13 bilhões de anos. Essas imagens nos levaram a apenas algumas centenas de milhões de anos após o início de tudo, permitindo que a humanidade vislumbrasse o fim das eras escuras do universo, o momento exato em que as primeiras estrelas e galáxias começaram a iluminar o vazio. Esse é um dos maiores mistérios da criação, como a matéria primordial se organizou a partir do hidrogênio e do hélio para formar as estruturas complexas que habitamos hoje. O Hubble nos deu o mapa desse desenvolvimento, permitindo-nos descobrir a evolução das galáxias ao longo do tempo cósmico. Através dessas janelas para o passado profundo,
conseguimos entender a formação de estruturas em larga escala. Vocês conseguiriam imaginar o universo como uma imensa teia cósmica, onde as galáxias não estão espalhadas de forma aleatória, mas seguem filamentos invisíveis de matéria escura? O Hubble nos permitiu perceber como essas populações de galáxias mudaram. Descobrimos que o nascimento de estrelas no universo atingiu o seu pico há cerca de 10 bilhões de anos, e desde então essa taxa vem diminuindo lentamente. Sentir esse ritmo cósmico nos ajuda a entender que vivemos em um universo que tem uma história, um nascimento, uma juventude e, possivelmente, uma maturidade silenciosa. Outra descoberta que abalou os alicerces da física foi o refinamento da constante de Hubble. Como mencionamos no início, um dos objetivos principais da missão era medir a rapidez com que o universo está se expandindo. Para isso, o telescópio precisou rastrear estrelas especiais chamadas cefeidas em galáxias distantes. Essas estrelas pulsam com um brilho que está diretamente ligado à sua luminosidade real, funcionando como velas padrão que nos permitem medir distâncias com uma precisão sem precedentes. Antes do Hubble, as estimativas para a idade do universo variavam enormemente, entre 10 e 20 bilhões de anos. Graças ao trabalho incansável desse gigante orbital, conseguimos estreitar essa margem para 13 bilhões e 800 milhões de anos. Vocês conseguem sentir a paz que vem ao dar um número a algo tão vasto quanto a própria eternidade? Mas o universo ainda guardava um segredo ainda mais estranho e inquietante. Ao observar explosões de estrelas moribundas, conhecidas como supernovas de tipo 1A, o Hubble contribuiu para uma das maiores surpresas da história da ciência. Os cientistas esperavam que a expansão do universo estivesse diminuindo devido à força da gravidade que tenta puxar tudo de volta. No entanto, os dados mostraram o oposto. A expansão está acelerando. Imaginem que algo invisível e desconhecido está empurrando as galáxias para longe umas das outras com uma força cada vez maior. Esse fenômeno foi atribuído à energia escura, uma forma de energia que preenche o vácuo do espaço e que representa cerca de 70% de tudo o que existe. O Hubble foi fundamental para encontrar as evidências observacionais desse mistério que desafia todas as nossas leis conhecidas. Além disso, o telescópio revelou segredos sobre os motores ocultos no centro das galáxias. Graças à sua visão nítida, confirmamos que quase todas as grandes galáxias, incluindo a nossa, abrigam buracos negros supermassivos em seus núcleos. Vocês ficariam maravilhados ao entender como esses monstros invisíveis, com milhões ou bilhões de vezes a massa do nosso Sol, conseguem influenciar a evolução de galáxias inteiras ao seu redor. O Hubble capturou jatos de matéria sendo expelidos a velocidades próximas à da luz, por núcleos ativos de galáxias e quasares, mostrando um universo muito mais dinâmico e energético do que as imagens estáticas das estrelas sugerem. Cada uma dessas descobertas é como uma peça de um quebra-cabeça infinito que estamos tentando montar. O Hubble não nos deu apenas respostas, ele nos ensinou a fazer perguntas melhores. Ele nos mostrou que o universo jovem era um lugar de colisões frequentes e interações violentas, onde o destino das galáxias era traçado através de encontros gravitacionais. Ele nos permitiu entender que o que vemos é apenas uma pequena fração da realidade, e que o mistério da matéria escura e da energia escura continua a nos convidar para novas explorações. Imaginem agora o telescópio em sua órbita, apontando silenciosamente para uma nova região de escuridão. Ele não sente medo do desconhecido. Ele é a nossa ferramenta para iluminá-lo. Ao descobrirmos esses segredos, percebemos que a nossa própria existência está conectada a esses eventos monumentais. O ferro em nosso sangue e o cálcio em nossos ossos foram forjados no coração dessas estrelas antigas que o Hubble observa. Ao olhar para o passado profundo, estamos, na verdade, olhando para a nossa própria genealogia cósmica. O mistério do universo não é algo que está lá fora, isolado. É a história de como chegamos até aqui. Sintam a tranquilidade de saber que, mesmo sendo pequenos, fomos capazes de desvendar segredos que ocorreram a bilhões de anos-luz de distância. O Hubble
É o testemunho da nossa capacidade de transcender o tempo através da observação e do pensamento. Enquanto ele continua sua vigília, cada novo fóton capturado é uma promessa de que o universo ainda tem muitas histórias para nos contar, se tivermos a paciência de ouvir o que a luz tem a dizer. Os mistérios que ele revelou são os pilares sobre os quais construiremos o conhecimento das gerações futuras, mantendo viva a chama da curiosidade em um cosmos que se torna cada vez mais vasto e maravilhoso aos nossos olhos. Vocês conseguiriam imaginar o que acontece quando a luz, em sua jornada milenar, encontra um obstáculo tão massivo que o próprio tecido do espaço se curva sob o seu peso? Ao entrarmos neste território de conexões profundas, começamos a entender que nada no universo existe de forma isolada. O telescópio espacial Hubble não apenas capturou imagens de galáxias, ele nos permitiu perceber as interdependências invisíveis que mantêm o cosmos unido. Uma das conexões mais fascinantes que o Hubble ajudou a desvendar e a utilizar como ferramenta científica é o fenômeno das lentes gravitacionais. Imaginem que o espaço não é um vazio rígido, mas sim uma trama flexível, como um lençol esticado. Quando um objeto extremamente pesado, como um aglomerado de galáxias, repousa sobre essa trama, ele cria uma curvatura. Quando a luz de uma galáxia ainda mais distante passa por essa região curva, ela é desviada e ampliada, funcionando exatamente como uma lente de aumento natural e colossal. Vocês ficariam incrédulos ao perceber que o Hubble utilizou essa lupa cósmica para observar objetos que, de outra forma, estariam muito além de sua capacidade de detecção. Esse efeito, previsto por Albert Einstein décadas antes, foi confirmado com uma clareza poética através das lentes desse telescópio. Sentir essa conexão entre a massa e a luz nos permite entender que o universo possui mecanismos próprios para nos mostrar seus segredos mais escondidos. Mas o impacto das lentes gravitacionais vai além da simples ampliação. Elas revelaram a presença de algo ainda mais misterioso e onipresente: a matéria escura. Ao observar como a luz se curvava em torno de aglomerados de galáxias, os cientistas perceberam que a massa visível das estrelas e do gás não era suficiente para causar tamanha distorção. Havia algo ali, uma substância invisível que não emite, não reflete e não absorve luz, mas que exerce uma força gravitacional imensa. O Hubble foi o instrumento que nos permitiu mapear a distribuição dessa matéria escura em aglomerados, mostrando que ela é, na verdade, o andaime invisível sobre o qual toda a estrutura do universo foi construída. Essa interdependência entre o visível e o invisível nos leva a outra conexão profunda: o coração das galáxias. Antes do Hubble, a existência de buracos negros supermassivos era uma hipótese matemática robusta, mas carecia de evidências visuais diretas e incontestáveis. O telescópio mudou esse cenário ao mergulhar nos núcleos galácticos e medir a velocidade vertiginosa das estrelas e do gás que orbitam esses centros. Vocês conseguiriam imaginar a força necessária para fazer estrelas inteiras girarem a milhões de quilômetros por hora em torno de um ponto que parece não conter nada? Essa observação confirmou que quase todas as galáxias abrigam em seu centro um buraco negro com milhões, ou até bilhões de vezes, a massa do nosso Sol. Essa descoberta estabeleceu uma relação fundamental entre o crescimento da galáxia e a atividade do seu buraco negro central, mostrando que eles evoluem juntos, em uma simbiose que molda o destino de bilhões de sistemas solares. Esses gigantes invisíveis nem sempre são silenciosos. Em muitas galáxias, o Hubble observou o que chamamos de núcleos ativos de galáxias, ou simplesmente objetos extremamente energéticos conhecidos como quasares. Imaginem um ponto de luz que, embora não seja maior que o nosso sistema solar, brilha com a intensidade de 1000 galáxias inteiras. Esse brilho não vem do buraco negro em si, mas da matéria que é acelerada e aquecida a temperaturas inimagináveis enquanto espirala para o abismo. O Hubble nos permitiu entender que esses quasares são, na verdade, fases de juventude violenta das galáxias, onde o consumo frenético de matéria gera fontes de energia que podem ser sentidas através de todo o universo observável. Ao estudar esses objetos,
estabelecemos conexões sobre como a energia liberada por esses centros pode interromper o nascimento de novas estrelas, regulando a vida e a morte dentro de uma galáxia. A narrativa do Hubble também nos ensinou que as galáxias não são ilhas estáticas no oceano cósmico. Elas interagem, dançam e muitas vezes colidem. O impacto dessas interações e colisões de galáxias foi registrado pelo telescópio em detalhes que parecem pinturas surrealistas. Vocês ficariam maravilhados ao imaginar duas estruturas contendo centenas de bilhões de estrelas atravessando uma a outra. Embora as estrelas individuais raramente se choquem, devido às distâncias imensas entre elas, as nuvens de gás e poeira se comprimem violentamente, desencadeando ondas de novos nascimentos estelares. O Hubble nos mostrou que essas colisões não são apenas eventos de destruição, mas processos de renovação e fusão que criam galáxias maiores e mais complexas. Essa compreensão nos conecta diretamente com o nosso próprio futuro, pois sabemos agora que a nossa Via Láctea está em rota de colisão com a galáxia de Andrômeda, um evento que ocorrerá daqui a bilhões de anos e que transformará ambas em uma única e majestosa estrutura elíptica. Cada uma dessas conexões revela um universo que é, em sua essência, um sistema integrado. A matéria escura fornece a estrutura, os buracos negros supermassivos governam os centros e as colisões galácticas reciclam a matéria para novas gerações de mundos. O impacto do Hubble foi transformar essas teorias isoladas em uma história contínua e coerente. Ele nos mostrou que a gravidade, essa força que nos mantém sentados e relaxados agora, é a mesma batuta que rege a sinfonia das lentes gravitacionais e das fusões cósmicas. Sinta a profundidade dessa interdependência. Estamos todos imersos em um fluxo de eventos que conecta o comportamento das partículas mais ínfimas ao destino das maiores estruturas que a mente humana pode conceber. Ao observarmos essas interações, percebemos que o Hubble funcionou como um tradutor dessas linguagens complexas. Ele traduziu a curvatura da luz em provas da existência da matéria escura. Traduziu a velocidade das estrelas em evidências de buracos negros. E traduziu a forma distorcida das galáxias em crônicas de encontros ancestrais. Esses impactos científicos redefiniram os livros didáticos e a nossa posição no cosmos. Não somos apenas espectadores de um espetáculo distante. Somos parte de um organismo cósmico, onde cada evento tem uma consequência e cada conexão revela uma camada mais profunda da realidade. O Hubble nos deu a visão necessária para perceber que, no grande mapa do tempo e do espaço, tudo está de alguma forma tocando tudo o resto. Essa compreensão traz uma paz intelectual, um sentimento de pertencimento a algo que, embora vasto e às vezes violento, possui uma lógica e uma beleza que podemos entender. Enquanto o telescópio flutua, ele continua a testemunhar esses impactos, registrando o brilho dos quasares e a curvatura das lentes gravitacionais, como se estivesse anotando os batimentos cardíacos do próprio universo. Cada dado enviado para a Terra é um fio de seda que fortalece a nossa conexão com o infinito, e ao percorrermos essas descobertas, sentimos que o véu do desconhecido se torna um pouco mais transparente, permitindo que a luz da compreensão ilumine os cantos mais remotos da nossa curiosidade. Imagine agora o silêncio que envolve essas colisões galácticas. No espaço, não há som para o estrondo de dois universos-ilha se fundindo, apenas a luz que viaja para nos contar a história. O Hubble é o receptor dessa luz silenciosa, o tradutor desse drama sem palavras. Ao entendermos esses mecanismos, percebemos que o impacto desse telescópio não se mede apenas em gigabytes de dados, mas na transformação da nossa consciência. Passamos a ver o céu não como uma cúpula de pontos fixos, mas como um campo dinâmico de conexões e transformações constantes. E é nessa teia de interdependências que encontramos a base para tudo o que ainda vamos descobrir sobre a natureza da nossa realidade. Vocês conseguiriam imaginar como uma máquina, flutuando no vazio gelado e silencioso, conseguiu tocar o coração de bilhões de pessoas aqui embaixo, na segurança de seus lares? A relação entre o telescópio espacial Hubble e a humanidade é algo que transcende a simples coleta de dados científicos. É
Uma história de conexão emocional entre a nossa espécie e o infinito. Ele não é apenas um instrumento de medida, mas tornou-se ao longo de décadas o principal tradutor da beleza do cosmos para a nossa civilização. Antes de sua chegada, o universo era, para a maioria de nós, um conceito abstrato, descrito por números em livros técnicos ou por desenhos artísticos que tentavam adivinhar o que existia na escuridão. Com o Hubble, o universo ganhou um rosto, uma textura e uma paleta de cores que mudaram para sempre a nossa cultura e a forma como nos sentimos em relação ao desconhecido. Os impactos culturais, históricos e sociais dessa missão são tão vastos quanto as galáxias que ela retrata. Vocês ficariam incrédulos ao perceber como certas formações de gás e poeira deixaram de ser apenas dados em um monitor para se tornarem ícones da cultura pop. Imaginem estruturas monumentais, onde novas estrelas estão sendo gestadas, como imensos pilares de fumaça cósmica que parecem clamar por nossa atenção. Essas imagens entraram nas salas de aula, nas capas de discos, nos filmes de ficção científica e até em peças de vestuário, transformando a astronomia em algo palpável e cotidiano. O Hubble democratizou o maravilhamento. Ele permitiu que uma criança em uma aldeia remota e um cientista em uma grande metrópole sentissem a mesma fagulha de curiosidade ao descobrir as mesmas nuvens de hidrogênio brilhante. Essa mudança na nossa percepção coletiva é um marco histórico sem precedentes. O Hubble tornou-se o rosto do universo para o público porque ele nos entregou uma estética que antes só existia na nossa imaginação mais fértil. Ele nos ensinou que o espaço não é um vazio negro e sem vida, mas um jardim vibrante de formas e cores, onde a luz de estrelas antigas pinta quadros de uma complexidade absoluta. Essa estética do Hubble, com seus azuis profundos, dourados incandescentes e vermelhos terrosos, definiu como a humanidade moderna imagina o céu. Através dessa linguagem visual, a Agência Espacial Norte-Americana e a Agência Espacial Europeia conseguiram engajar a sociedade de uma forma que poucas missões científicas jamais conseguiram. Na educação e na divulgação científica, o impacto foi transformador. Imaginem o poder de um professor que pode mostrar aos seus alunos não apenas um diagrama de uma galáxia, mas o registro real de um sistema estelar em colisão com toda a sua dinâmica e beleza. O Hubble tornou o ensino da física e da astronomia algo vivo e inspirador. Ele ajudou a formar gerações de novos cientistas, engenheiros e sonhadores, que cresceram fascinados pelas descobertas semanais que o telescópio enviava. Essa acessibilidade criou um sentimento de propriedade coletiva sobre o espaço. O Hubble não pertence apenas às agências espaciais, ele pertence a todos nós. Ele é o nosso vigia, o nosso explorador que, mesmo sendo feito de metal e vidro, carrega a nossa fome de saber para além das nuvens. Um dos maiores legados sociais dessa missão é o que podemos chamar de arquivo do universo. O Hubble gerou um tesouro de dados que está disponível para qualquer pessoa com acesso à rede mundial de computadores. Esse catálogo e o legado de dados representam uma biblioteca cósmica onde a história da luz está preservada para as gerações futuras. Essa transparência e compartilhamento de informações mudaram a forma como a ciência é feita, permitindo que pesquisadores de países com menos recursos possam realizar estudos de ponta, utilizando os mesmos dados que os maiores centros de pesquisa do mundo. O impacto na educação vai além da sala de aula. Ele promove uma cultura de busca pela verdade e de valorização do conhecimento baseado em evidências, algo que é vital para a evolução da nossa sociedade. Vocês conseguiriam imaginar a sensação de humildade que surge ao percebermos que somos vizinhos de trilhões de outras galáxias? O Hubble nos deu essa perspectiva. Ele nos mostrou a nossa insignificância física diante da vastidão, mas, ao mesmo tempo, celebrou a nossa grandeza intelectual ao sermos capazes de construir tal instrumento. Historicamente, ele marca o momento em que a humanidade deixou de apenas olhar para o céu e passou a habitá-lo através de sua percepção tecnológica. Ele é o registro do nosso desejo de transcender os limites do nosso pequeno planeta azul e entender o nosso papel no grande drama cósmico. O impacto cultural também se manifesta na filosofia e na espiritualidade moderna.
Ao descobrirmos a formação de planetas em torno de outras estrelas e a presença de moléculas orgânicas em nebulosas distantes, o Hubble nos convidou a refletir sobre a possibilidade de vida em outros lugares. Ele nos fez sentir que o universo é uma casa imensa e que ainda estamos apenas começando a explorar os seus cômodos. Essa conexão com a natureza em sua escala mais grandiosa gera um sentimento de paz e de pertencimento, algo que é essencial para o relaxamento e para a saúde mental em um mundo tão acelerado. Mesmo agora, enquanto o telescópio enfrenta os desafios de sua decadência orbital, o seu legado permanece inabalável na nossa memória coletiva. Ele já não é apenas uma máquina, é uma lenda que nos ensinou a amar as estrelas. Sentir a relação do Hubble com a humanidade é reconhecer que somos uma espécie de exploradores, sempre buscando a luz mesmo no meio da escuridão mais profunda. O telescópio é a prova de que, quando unimos os nossos esforços acima das fronteiras nacionais, podemos realizar coisas monumentais que iluminam a história de todos. Imaginem as milhões de pessoas que, antes de dormir, se perdem nas imagens das nebulosas capturadas pelo Hubble, encontrando ali um momento de quietude e reflexão. Essa é a função social mais sutil, mas talvez a mais poderosa do telescópio. Ele nos oferece um refúgio visual onde o tempo e a distância perdem o seu peso opressor. Ele nos convida a fechar os olhos e imaginar que em algum lugar distante, estrelas estão nascendo e galáxias estão dançando, indiferentes aos nossos pequenos problemas cotidianos. Essa perspectiva nos ajuda a respirar com mais calma e a valorizar a vida no nosso próprio mundo. O Hubble é, em última análise, um monumento ao espírito humano. Ele reflete a nossa curiosidade, a nossa coragem diante do erro e a nossa capacidade de renovação. Ao entendermos o seu impacto na nossa história, percebemos que ele não apenas observou o universo, ele nos ajudou a entender quem somos nós, os observadores. A luz que ele capturou por mais de 3 décadas não iluminou apenas os detectores de silício, mas também a nossa consciência coletiva, deixando um rastro de admiração que brilhará por muito tempo depois que sua órbita finalmente se encerrar. Vocês conseguiriam imaginar o que se passa na mente coletiva da ciência quando percebemos que um dos nossos maiores marcos está lentamente perdendo a sua luta contra o arrasto invisível do tempo e da física? Ao olharmos para o futuro do telescópio espacial Hubble, entramos em um território de melancolia e reverência. O gigante que nos deu tanto está agora enfrentando a sua própria finitude. Para entendermos o que vem pela frente, precisamos primeiro compreender o mecanismo silencioso da decadência orbital. Embora o espaço pareça um vazio absoluto, a região onde o telescópio habita, a cerca de 535 quilômetros de altitude, ainda contém vestígios muito tênues da nossa atmosfera. Imaginem que a cada órbita, o Hubble colide com moléculas raras de ar que, embora quase imperceptíveis, exercem uma resistência constante. Esse fenômeno, que chamamos de arrasto atmosférico, funciona como uma lixa invisível que reduz a velocidade do telescópio milímetro por milímetro. Vocês ficariam incrédulos ao saber que essa queda acelerou recentemente, devido ao comportamento do nosso próprio Sol. Quando a nossa estrela local entra em períodos de maior atividade, emitindo mais radiação e ventos solares, a atmosfera da Terra se aquece e se expande, como se estivesse respirando fundo e inflando. Esse movimento faz com que as camadas mais altas do ar subam, atingindo a órbita do Hubble com mais densidade. O resultado é um freio mais forte. Sem o ônibus espacial para empurrá-lo de volta para uma órbita mais segura, como fazíamos no passado, o destino do gigante parece estar selado pela mecânica orbital. O futuro, portanto, reserva um encerramento inevitável para esta era da astronomia. Mas o que a humanidade perde quando o Hubble finalmente parar de enviar seus sinais de rádio e mergulhar na escuridão? A perda será, em muitos aspectos, insubstituível. Embora tenhamos telescópios novos e poderosos, como o James Webb, o Hubble possui uma habilidade única que nenhum outro instrumento atual ou planejado para o futuro próximo consegue igualar com a mesma maestria: a visão no ultravioleta. A nossa atmosfera bloqueia a maior parte dessa luz para nos proteger,
Mas é nela que estão escondidos os segredos sobre a composição das atmosferas de exoplanetas e a dinâmica violenta de estrelas jovens. Quando o Hubble se calar, essa janela específica para o cosmos se fechará, deixando um vácuo no nosso entendimento científico. Sentir essa perda é reconhecer que estamos nos despedindo de um par de olhos que via cores que ninguém mais consegue ver. No entanto, o futuro do tema não é feito apenas de ausência, mas de uma transição majestosa. O Hubble preparou o terreno para a próxima geração de observatórios, funcionando como um guia que indicou para onde devemos apontar os nossos novos instrumentos. O legado que permanece para sempre é o seu vasto arquivo de dados, uma biblioteca digital que continuará a ser minerada por astrônomos por décadas, talvez séculos. Mesmo depois que o metal e o vidro do telescópio forem consumidos pelo calor da reentrada na atmosfera, as informações que ele colheu continuarão a gerar novas teses, novas descobertas e novos entendimentos sobre a origem do tudo. Imaginem que a alma do Hubble, feita de luz e números, é imortal, enquanto o seu corpo físico cumpre o seu destino de retornar à poeira. A queda do Hubble também nos força a pensar sobre como encerraremos essa missão de forma honrosa. Existem discussões sobre missões robóticas que poderiam, teoricamente, dar um último empurrão para elevar sua órbita, mas o risco e o custo são imensos. O cenário mais provável para o futuro é o de uma reentrada controlada, onde o telescópio será guiado para cair de forma segura em uma região remota do oceano, longe de qualquer vida humana. Vocês conseguiriam imaginar o brilho de uma estrela cadente artificial cruzando o céu noturno, marcando o fim de 35 ou 40 anos de descobertas? Esse será o tributo final, um último ato de luz antes do repouso definitivo. O impacto do fim da era Hubble também será sentido na nossa cultura. Ele deixará de ser um explorador ativo para se tornar uma lenda histórica, um símbolo de uma época em que a humanidade decidiu que o espaço era um lugar para a ciência e para o maravilhamento, não apenas para a disputa. O seu legado na educação continuará a inspirar jovens, mostrando que mesmo as máquinas mais perfeitas têm um tempo de vida, mas que o conhecimento que elas produzem é eterno. Sentir esse encerramento é um exercício de gratidão. Devemos ao Hubble a nossa visão atual de um universo dinâmico, colorido e em expansão. Olhando para as tendências futuras, vemos que a astronomia está se movendo para uma colaboração entre diversos tipos de observatórios. O futuro do tema envolve a integração dos dados do Hubble com os do telescópio James Webb e do futuro observatório Nancy Grace Roman. Essa sinergia permitirá que continuemos a busca por vida em outros mundos e o entendimento sobre a energia escura, temas que o Hubble ajudou a colocar no centro do palco científico. O gigante está partindo, mas a estrada que ele pavimentou é larga e está cheia de novos viajantes. A humanidade não perderá a curiosidade. Perderemos apenas o nosso primeiro grande guia. Imaginem agora o silêncio que um dia habitará a frequência de rádio que hoje transmite as imagens das nebulosas. Esse silêncio não será vazio, mas preenchido pela memória de tudo o que aprendemos. O futuro do Hubble é um lembrete de que tudo o que construímos tem um ciclo e que a beleza reside justamente na impermanência. Ao aceitarmos a sua queda, celebramos a sua jornada. Ele nos ensinou que para ver as estrelas, precisamos estar dispostos a olhar para cima e a enfrentar os desafios do vácuo. E esse espírito de exploração é o que permanecerá como o legado mais forte para a humanidade. Vocês ficariam maravilhados ao pensar que daqui a centenas de anos, historiadores falarão da Era Hubble como o momento em que a consciência humana se expandiu para englobar todo o universo visível. A queda orbital é apenas um detalhe técnico diante da ascensão intelectual que ele nos proporcionou. O futuro nos reserva novos mistérios, mas todos eles serão abordados com a confiança de quem já teve o Hubble como mentor. Sintam a paz de saber que o fim de uma missão é apenas o início de um novo entendimento, construído sobre os alicerces sólidos que este gigante nos deixou. Enquanto ele ainda flutua, descrevendo suas últimas milhares de órbitas, cada minuto é precioso. O futuro do Hubble é agora em cada imagem final, em cada espectro capturado antes que a gravidade vença a batalha.
E quando o silêncio finalmente chegar, saberemos que ele cumpriu o seu papel com uma dignidade que poucas máquinas na história alcançaram. Ele voltará para a Terra não como lixo espacial, mas como um herói que retorna de uma longa viagem, trazendo consigo os segredos das estrelas para que possamos sonhar com mais clareza e dormir com a certeza de que o universo é um lugar onde a luz sempre encontra um caminho. Ao chegarmos ao fim desta longa jornada pelo tempo e pelo espaço, somos convidados a uma reflexão que transcende a própria engenharia e a própria ciência. O telescópio espacial Hubble, esse gigante silencioso que acompanhou a nossa caminhada por mais de 3 décadas, não é apenas um conjunto de espelhos, lentes e circuitos eletrônicos. Ele é a materialização da nossa curiosidade mais pura, um monumento à nossa insistência em não aceitar a escuridão como resposta final. Percorremos desde a sua concepção visionária, quando o espaço ainda parecia um território inalcançável para a percepção humana, até este momento de transição, onde a física e a gravidade começam a reivindicar de volta o que um dia lançamos ao vácuo. Vocês conseguiriam imaginar a profundidade do impacto que uma única máquina teve na forma como nos sentimos em relação ao universo? Sintam por um momento a grandiosidade desse legado. O Hubble nos ensinou que o universo não é apenas um lugar que observamos, mas um processo do qual fazemos parte. Cada galáxia distante que ele registrou, cada nebulosa onde estrelas nascem em berçários de gás e poeira, e cada explosão de supernova que semeou os elementos químicos da vida, são partes da nossa própria história. Ao olharmos para o passado profundo através das lentes deste gigante, estávamos, na verdade, buscando a nossa própria origem. A síntese de tudo o que aprendemos é que a vida, por mais breve que pareça diante da escala dos bilhões de anos, é o momento em que o universo se torna consciente de si mesmo. O Hubble foi o instrumento que permitiu que essa consciência se expandisse, que o nosso olhar alcanasse as fronteiras do tempo e que a nossa imaginação encontrasse um solo firme, onde antes só havia mistério. A queda orbital que discutimos, esse arrasto lento e inevitável provocado pela atmosfera terrestre, carrega consigo uma lição filosófica profunda sobre a impermanência. Tudo o que é construído pela mão humana, por mais perfeito e duradouro que pareça, possui um ciclo. Mas a beleza não reside na eternidade da forma, mas na imortalidade do conhecimento que essa forma gerou. O metal do Hubble pode eventualmente se aquecer e se dispersar na reentrada, mas as verdades que ele desvendou sobre a expansão do cosmos, sobre a natureza da luz e sobre a vastidão da nossa vizinhança estelar já fazem parte da alma da nossa civilização. Vocês ficariam incrédulos ao perceber que a ciência, embora feita de dados e cálculos rigorosos, é, em sua essência, um ato de fé na nossa capacidade de compreender. O Hubble nos deixa uma lição de resiliência. Ele sobreviveu a falhas iniciais, a cortes de orçamento e ao ambiente hostil do vácuo, provando que a inteligência humana, quando movida pelo encantamento, é capaz de consertar os seus próprios rumos. Essa jornada de redenção, de um espelho borrado para a visão mais nítida da história, é uma metáfora poderosa para a nossa própria vida. Muitas vezes, as nossas percepções podem estar turvas, mas com paciência, cuidado e a colaboração de nossos semelhantes, podemos encontrar a clareza necessária para enxergar a beleza que sempre esteve lá, esperando para ser descoberta. O telescópio nos ensinou a olhar além do óbvio, a desconfiar do vazio e a buscar a luz onde outros só viam sombra. Enquanto este gigante se prepara para o seu descanso final, ele nos convida a continuar a sua missão. A busca pela verdade não termina com o fim de um observatório. Ela se renova a cada nova pergunta que fazemos. O legado do Hubble está nas mãos de cada estudante que se fascina por uma imagem de Andrômeda, de cada cientista que mergulha nos arquivos de dados para descobrir um novo exoplaneta e de cada sonhador que, ao fechar os olhos à noite, sente a paz de saber que o universo é um lugar ordenado e magnífico. Ele nos deu a perspectiva necessária para sermos melhores cuidadores do nosso próprio planeta. Este pequeno ponto azul que ele fotografou tantas vezes com carinho e precisão. Sintam o silêncio que agora envolve a narrativa. É um silêncio de respeito e de gratidão.
O telescópio espacial Hubble cumpriu o seu papel como o nosso primeiro grande guia nas profundezas do cosmos. Ele abriu as janelas da nossa percepção e nos permitiu sentir a batida do coração do universo. Ao encerrarmos este tributo, percebemos que a ciência e a poesia são duas faces da mesma moeda. Ambas buscam descrever a majestade do que existe. E mesmo quando o Hubble não estiver mais lá em cima, cruzando o céu a cada 95 minutos, ele continuará a brilhar na nossa memória coletiva como o farol que nos mostrou o caminho de casa através das estrelas. Nesta caminhada que fizemos juntos hoje, entendemos que o fim de uma era é apenas o prelúdio para novos horizontes. O universo continua lá, vasto e convidativo, e nós continuaremos a explorá-lo, impulsionados pela mesma curiosidade que um dia colocou o Hubble em órbita. Que a história desta lenda viva inspire você a buscar a sua própria luz e a valorizar cada momento de descoberta na sua trajetória. O céu nunca mais foi o mesmo depois do Hubble, e nós também não seremos. Estamos agora mais próximos das estrelas, mais conscientes da nossa história e mais em paz com a vastidão que nos rodeia. Mas antes de nos despedirmos e deixarmos que o silêncio do cosmos nos envolva, eu preciso muito da sua ajuda para que o conhecimento continue a flutuar tão alto quanto o Hubble. Se esta trajetória do gigante tocou o seu coração ou despertou a sua curiosidade sobre o tempo e o espaço, deixe o seu like agora como um gesto de apoio a este trabalho científico. Se você deseja continuar percorrendo as trilhas do infinito e descobrindo novos mistérios astronômicos em noites futuras, se inscreva no canal para não perder mais vídeos. E se você conhece alguém que também se sente fascinado pelo brilho das nebulosas, compartilhe esta história, pois o que é rápido para você ajuda imensamente o universo para o sono a continuar existindo. Sinta a quietude das estrelas e a paz do legado que o Hubble nos deixa. Que o brilho das galáxias distantes acompanhe o seu descanso. Uma noite serena para você.